Olá, meus curiosos, sejam bem-vindos à Biblioteca Sombria. No vídeo de hoje vou te contar a história de Elise Matsunaga. Existem histórias que não começam no dia do crime. Elas começam muito antes, ainda na infância, nos silêncios, nos medos e nas ausências. Histórias que crescem como cicatrizes invisíveis, carregadas por anos até o momento em que algo quebra e tudo desaba. A história de Elise Matsunaga é uma dessas histórias. Muito antes de seu nome aparecer nas manchetes, ela era apenas uma menina no interior do Paraná. Uma menina que aprendeu cedo demais que o mundo nem sempre é seguro. Uma menina que conheceu a rejeição, a solidão e a violência doméstica quando ainda estava aprendendo o significado da palavra amor. Expulsa de casa pela madrasta aos 13 anos, ela foi colocada diante de um abismo: sobreviver sozinha ou desaparecer. E ela sobreviveu, com o que tinha, do jeito que podia, sem ninguém para ensinar afeto, para ensinar limites e para proteger. Após isso, já adulta e vivendo em São Paulo, Elise buscava estabilidade, mas a vida parecia sempre levar de volta ao mesmo lugar: o da necessidade, da insegurança, da falta de escolha. E foi nesse contexto que ela se tornou acompanhante de luxo, não por glamour, não por fantasia, mas por sobrevivência. E foi nesse caminho que colocou Marcos Kitano Matsunaga em sua vida. Marcos era tudo o que Elise nunca teve: rico, estável, educado, herdeiro do império alimentício da Yoki, uma marca presente em praticamente todas as cozinhas do Brasil. Ele vivia em um mundo onde nada faltava, onde problemas eram resolvidos com telefonemas, advogados, viagens, silêncios caros. Quando Marcos e Elise se encontraram através de um site de acompanhantes, é como se o universo colidisse, mas a colisão não foi destrutiva, pelo menos não no início. Foi encantamento. Marcos se apaixona e Elise também. Ele se divorcia para ficar com ela e eles se casam. E por um momento a vida parecia finalmente entregar a Elise aquilo que sempre foi negado: pertencimento. Ela agora tinha um apartamento luxuoso em São Paulo, viajava para fora do país, frequentava restaurantes caros, usava roupas elegantes. E quando a filha nasce, esse amor ganha um centro, uma âncora, um motivo. Pela primeira vez na vida de Elise, ela sente que algo é verdadeiramente dela. Mas enquanto ela respirava pela primeira vez, Marcos já sabia como prender o próprio ar. O controle financeiro não era declarado, mas estava presente. Cada gasto, cada decisão, cada movimento passava por ele. E controle, quando se mistura com insegurança, vira arma. E com o tempo, Elise percebe algo, ou melhor, sente algo. Algo familiar, algo que ela conhecia desde a infância. Medo de ser deixada para trás. Marcos começa a se distanciar, a trabalhar mais, a voltar mais tarde, a estar presente sem estar ali. Então ela encontra mensagens e provas, sinais de outro relacionamento. Não apenas uma traição, mas a repetição de um roteiro. Foi assim que ela entrou na vida dele, como alguém à margem, como a outra. E agora era ela aquela sendo substituída. Elise então confronta e o Marcos nega. Depois admite e promete mudar. Mas as promessas são frágeis quando não sustentadas pela verdade. A tensão dentro do apartamento cresce, os silêncios se tornam mais pesados, as discussões mais frequentes e as palavras mais cruéis. Até que chegamos à noite de 19 de maio de 2012. A filha dormia, a casa estava quieta, mas dentro daquele silêncio havia uma tempestade acumulada por anos. Elise encontra novas mensagens no celular de Marcos, uma traição não negada desta vez.
mas sim confirmada. A discussão então começa e os dois, exaustos de brigar, não conseguem parar. Fere-se com palavras, palavras que doem mais que gestos, e então a frase que rompe tudo: eu vou tirar a nossa filha de você. E para qualquer mãe isso dói, para alguém que conheceu o abandono da própria pele. Isso é uma destruição. E nesse instante, nesse segundo preciso, que o mundo se desfaz. O disparo acontece e não há mais volta. A mente entra em choque, o corpo tenta recobrar sentido, o silêncio do apartamento se torna ensurdecedor. E então acontece algo que não dá para narrar apenas com lógica, porque aquilo que vem depois não é planejado, é desespero. Elise tenta apagar o acontecido, coloca o corpo em sacos, divide em partes, coloca em malas e dirige sozinha até a rodovia Castelo Branco, na escuridão da noite, e abandona o que resta naquele que um dia amou. Mas a estrada guarda segredos por pouco tempo. Os sacos são encontrados e a polícia investiga. As câmeras mostram Elise descendo pelo elevador com as malas grandes, e as versões dela se contradizem. O quebra-cabeça se monta sozinho e ela é presa. E então é julgada, não apenas pelo tribunal, mas pelo país inteiro. Na televisão, nas redes sociais, nas mesas de bar, no almoço de domingo. Uns a chamavam de monstro, outros de vítima. Talvez seja possível que ela tenha sido os dois. O julgamento resulta em 19 anos e 11 meses de prisão. Com o tempo, ela consegue progressão. Dá entrevistas, participa de um documentário, tenta explicar uma história que talvez nem ela mesma compreenda completamente. Hoje, Elise vive tentando reconstruir uma vida a partir dos escombros. Carrega a culpa, a marca e a perda. E nós, espectadores, ficamos com uma única certeza: não existem monstros puros, não existem vítimas puras. Existem histórias, traumas e escolhas feitas no limite da dor humana. E acima de tudo, existe aquele momento que muda tudo e que ninguém pode desfazer. E você que está me assistindo agora, o que você acha sobre o caso de Elise Matsunaga? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo e gostaria que eu trouxesse mais conteúdos como este, já também deixa aqui nos comentários. Compartilhe com seus amigos, curta esse vídeo e se você chegou aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva. Esse foi o conto de hoje e te espero para mais um vídeo da nossa Biblioteca Sombria.